vocês conhecem, mas eu quero te convidar a prestar atenção na letra. Nós vivemos tempos onde coisas inexplicáveis acontecem e onde as pessoas querem explicar Deus. Mas a palavra de Deus fala que para o homem é impossível conhecer ou entender o coração de Deus. E eu quero que você tenha isso hoje na tua mente, que o Espírito Santo fale no teu coração. Deus não cabe na sua caixinha. Amém? Fala aí comigo. Ninguém explica Deus. De novo, ninguém explica Deus. Amém. Ana, posso parar um pouquinho? Posso ir para o versículo? Todo mundo conhece Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao nosso Deus, que é inexplicável. Nem as coisas que ele faz a gente consegue explicar, não. Tem a letra legal para a igreja acompanhar. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Vamos no começo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou com seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria
Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil anjo deu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica disso, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis 37, versículo 3. Eu vou ler a partir daí, vou pular alguns versículos, mas vocês vão me acompanhando. 37, 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Versículo 8, segunda parte. E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e suas intenções. Versículo 18. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou e veremos o que acontecerá com seus sonhos. 23. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Versículo 25. Depois, sentaram-se para comer. 27. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, é nosso irmão. 28b. Venderam José aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Amém. Uma história inédita, né? Vocês não conhecem a história de José. Mas acontece que José era o 11º filho de Jacó. Ele era o filho dele com Raquel, que ele amava. E ele era o preferido do pai dele. E que culpa que José tinha de ser o preferido do pai dele? Nenhum, né? O pai gostava dele, favorecia ele. Até que um dia o pai chegou e falou: olha, filho, vou te dar um presente, vou te dar uma túnica colorida,
cheia, toda estampada, toda trabalhada no glamour, uma túnica, você vai causar lá no deserto. Quando você chegar de longe, as pessoas vão te ver. E os irmãos ficaram com muita raiva, muita inveja de José. Afinal de contas, por que José tinha aquela túnica e eles não tinham, né? Para ajudar a história, José teve sonhos, e esses sonhos falavam que os irmãos iam se curvar diante dele. Aí os irmãos ficaram enlouquecidos, né? Quem que ele acha que ele é, né? Não basta andar com essa túnica, esfregando essa túnica colorida na nossa cara, ele ainda vem dizer que a gente vai se prostrar a ele. Ele está pensando que é quem? Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a vida desse infeliz? Vamos matar esse coitado? Olha aqui, irmãos bonzinhos, né, gente? Todo mundo tem ao seu redor pessoas muito boas e cheias de amor, que querem o nosso bem, só que não. E aí os irmãos dele estavam trabalhando lá longe, e o pai falou: olha, José, vai lá onde estão os seus irmãos. E José foi, colocou a túnica colorida, né? E como eu gosto de falar, o que é um pontinho colorido no deserto? José, chegando perto dos irmãos. Ele estava lá, os irmãos viram de longe e falaram assim: lá vem aquele sonhador, lá vem aquele que fala que Deus fala com ele, lá vem aquele, lá vamos acabar com a vida dele. E é tão engraçada essa história, porque aí aparece um infeliz lá, o irmão dele, e fala assim: não, vamos matar, ele é nosso irmão, vamos só jogar no buraco, né? Que ajuda foi essa? Não vamos matar, só vamos jogar ele no buraco e deixar ele lá, abandonado no deserto. Deixa que venha algum bicho e mata ele. Não vamos matar a gente, não vamos sujar nossas mãos de sangue. E aí passam aqueles mercadores e compram, eles vendem José. E José vai parar lá no Egito, na casa de Potifar. E eu estou contando essa história para vocês, para que vocês entendam. José era escolhido de Deus, amém? Assim como eu sou e assim como você é escolhido de Deus, amém? Fala aí: eu sou escolhido de Deus. Mas agora tem a parte B que a gente não gosta muito de falar. Nós somos escolhidos de Deus, mas nós não escolhemos os nossos caminhos, amém? Se fosse para escolher, José não ia querer passar por isso. Ele não ia querer ser rejeitado pelos irmãos, ele não ia querer ser jogado no buraco, muito menos ser vendido como escravo. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, para que ele chegasse no lugar que Deus tinha para ele. Amém? Então, eu quero falar isso para vocês, porque todos nós passamos por lutas e tribulações. Verdade ou mentira? Só eu que passo problemas? Que choro, que me descabelo, que oro, que falo que Deus me esqueceu, só eu, né? Mas a verdade é que nós passamos por problemas. E infelizmente nós vivemos em tempos onde as pessoas querem explicar Deus. As pessoas querem dizer: não, olha, você está passando por isso, ai Valentim, você está em pecado, né? Você está em pecado porque olha isso, nossa, não, você não tem a bênção de Deus. Nossa, aconteceu isso com você, papai. Não é assim que as pessoas fazem? E o que eu quero te dizer nessa manhã é que o bem e o mal que acontecem na sua vida acontecem com a permissão de Deus. Amém? Na minha vida o inimigo não me toca. E eu sei que tanto o mal quanto o bem que acontecem na minha vida acontecem com a permissão de Deus. Ah, você está falando que a tribulação é de Deus? Sim, eu estou falando que a tribulação é de Deus. Porque não acontece nada na tua vida que você não possa suportar. E junto com a tribulação, com a tentação, Ele manda um escape para que você tenha livramento e para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Amém? Então, esse evangelho de bênção, esse evangelho de mundo cor-de-rosa, esse evangelho de que tudo vai dar certo se você fizer isso, se fizer aquilo, esse evangelho não é o evangelho da Bíblia. Porque a palavra fala que Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obedecer porque Ele padeceu. Você já leu esse versículo? Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então o teu sofrimento é para que você aprenda a obedecer a Deus. Você entende isso?
Porque quando está tudo muito bem, a gente, né, dá uma relaxada, a verdade é essa. A gente começa a se achar merecedor, a gente acha que a gente é muito bom, a gente acha que a gente merece a casa que a gente tem, o carro que a gente tem, os filhos que a gente tem, porque afinal de contas a gente é muito bom. Então Deus permite a tribulação, o sofrimento, para que você aprenda sim a olhar para Ele e a enxergá-lo em toda e qualquer situação. Deus é bom quando está tudo bem, e Deus é bom quando as coisas não vão bem. Amém? Deus é bom quando o seu saldo bancário está cheio de zeros ou quando ele está cheio de negativos. Deus é bom quando você tem tudo que você sonhou ou quando você está tão acabado que você não tem nem coragem de sonhar. Deus continua sendo Deus. E eu fico olhando a história de José e eu fico realmente assim com uma invejinha santa, porque que fé é essa? Que fé é essa? Que bendiz e que enxerga Deus em todas as situações. Uma fé que não depende de boas notícias, uma fé que não depende de sucessos, uma fé que não depende de tudo estar certo na vida, uma fé que olha a Deus em toda a situação. Aí você vai falar, ai não, você está fazendo apologia ao sofrimento. Não, não estou. Eu estou falando que a Bíblia fala que no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Se você continuar aqui no capítulo 38, você vai ver, ele foi para a casa de Potifar, e ele era tão bom, aliás, 39, ele era tão bom, José, era tão cheio de Deus, que Deus abençoou a casa de Potifar, prosperou Potifar, porque José estava lá. E tem um versículo 39:2 que fala assim: ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O cara é abandonado, o cara é traído, ele é jogado num buraco, e aí eu fico imaginando, se sou eu lá no buraco, né, gente? Acho que eu mesmo já me matava para deixar mais fácil a situação, né? Não, quem vai me tirar daqui? O que vai acontecer comigo nesse buraco? Não, aí chegam, você vai falar assim, vieram me salvar. Não, vieram te prender. Sempre dá para piorar, né, gente? E vieram para te levar como preso para uma outra cidade, onde você vai trabalhar como escravo. Mas você vê o coração de José. Eu li, reli em muitas versões, porque eu falei, não, será que tem alguma hora que ele fala assim, Deus, por quê? Pra quê? Ou Deus, eu não mereço, ou eu estou sendo injustiçado. Não, não tem, porque José enxergava Deus em toda e qualquer situação. E quando você enxerga Deus em toda e qualquer situação, Deus age em toda e qualquer situação. Amém? É um segredo espiritual. Se você vê Deus até quando está ruim, até quando está contra o que você quer ou espera, Ele age aquela situação e transforma aquela situação. Eu até contei esses dias, minha mãe estava internada, né? Eu estava indo para casa, fazendo almoço, voltava para o hospital. Eu estava tão cansada e a minha mãe passou mal e só tem eu aqui, né, gente? Minhas irmãs ao redor, around the world, e eu aqui, né? E eu estava sobrecarregada, estava triste. Aí meu carro começou a falhar. E a gente sem dinheiro para arrumar. E aí eu falei, Senhor, eu não vou reclamar, né? Eu falei, eu vou ver o Senhor em qualquer situação. Eu falei, eu vou mesmo, tá certo. Aí subi na Coronel Diogo, né, gente? O carro não subia. Todo mundo buzinando pra mim, mico. O elétrico tava mais rápido que o meu carro. Aí a Aninha falou assim, mãe, eu e o Aida no carro assim, gente, vocês não vão reclamar? Vocês não vão falar nada desse carro? A gente falou assim, Aninha, cala a boca, que a gente não tá reclamando, é pra você reclamar também. Né? Haja o que houver, Deus vai ser adorado nessa situação. Nesse carro, ele vai chegar. Se ele não chegar, a gente desce, né, gente? Finge que não é nosso, mas ele vai chegar. Até que o carro realmente aguentou mais uns dias, né? Aí outro dia eu tava voltando sozinha do hospital à noite e eu falei assim, Senhor, não deixa eu quebrar aqui, né?
Eu falei, não deixa, eu tô sozinha, né? Vou ser assaltada aqui. Enfim, cheguei em casa. No dia seguinte, deixei para arrumar. Mas eu deixei para arrumar, não é porque eu sou uma mulher de fé e eu achei que ia ficar R$10 o conserto, ou porque eu achei que ia ficar, sei lá, 5 mil e eu ia ganhar. Eu deixei para arrumar porque não tinha o que fazer, entendeu? Eu falei, deixa para arrumar e Deus proverá, né? Eu falei, e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, tinha que pegar a Lu no aeroporto e eu não ia falar para a Lu, né? Não, vou te buscar de elétrico. Aí cheio de mala, com a família toda, que não dá mesmo, né? E eu falei, Lu, não vou te buscar, enfim. E aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, assim: olha, estou depositando na sua conta o valor do conserto. E eu pensei, meu Deus, eu não posso aceitar. Mas quando eu estava indo de ônibus um dia, eu estava falando assim, Senhor, o Senhor está vendo que está difícil. Eu estou cansada. Eu falei, a gente nunca pode fazer as coisas que precisa. Está tudo complicado. Minha mãe no hospital. Eu falei, mas eu sei que o Senhor continua sendo bom e que o Senhor continua sendo Deus. E o elétrico ainda para. Sabe quando parado da casa apagada de luz assim, gente? Parece que você está numa boate. A boate da tribulação. Que o diabo está falando assim para você: infeliz, coitada, fica aqueles perrengues, os neguinhos caem em cima de você e você está lá, Senhor, eu sei que o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, eu sei. E no dia seguinte, eu recebi essa mensagem e eu falei assim, não, eu pensei, né, eu não vou aceitar, não posso aceitar, ficou caro, gente. E aí a pessoa escreveu assim: ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. E eu aceitei, né? Porque é Deus que cuida da gente. No momento bom e no momento ruim, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Agora você tem a opção de ver o problema, de murmurar, de falar que está cansado, de falar que não aguenta mais. Ou você tem a opção de glorificar o nome do Senhor e falar, Senhor, eu vou ver o teu bem na terra dos viventes. Porque o Senhor continua sendo bom, porque o Senhor continua sendo Deus, porque eu sei em quem tenho crido, porque a tua misericórdia me alcança todos os dias da minha vida. E eu sei que você vai ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Amém? Se você continuar aqui, você vai ver. José fez tudo direitinho e aí deu tudo certo para ele. É isso? Não. Ele fez tudo certo até que vem aquela endemoniada da mulher do Potifar, cheia de pombagira, e começa a se esfregar no coitado. E ele se mantém fiel a Deus. Se fosse uns ou outros que eu conheço, sabe, arruma desculpa para pecar, fala assim, não, Deus que enviou para que eu tenha posição de honra na casa, para que eu tenha, né, para que eu tenha coisinhas melhores aqui, né? Afinal de contas eu sou humano, Deus conhece os meus limites, né? José tinha motivo para deixar de pecar? Ele tinha a fé dele, no Deus dele. Ninguém estava vendo. A Bíblia não tinha sido escrita. Ele não sabia que milhões de pessoas iam ler a história dele. Porque se a gente soubesse, a gente maneirava, né, gente? Se tivesse lá 1 Ana, versículo 5, todas as minhas feiuras, eu ia virar uma santa, rapidamente. Mas José não sabia. E ele se manteve fiel ao Deus dele. Sabe? Fidelidade. Aí a gente vê por que a gente erra por tão pouco, por que a gente não se mantém nos nossos propósitos, porque a gente não enxerga Deus na nossa vida. Porque quando você enxerga Deus em toda e qualquer situação, você enxerga a grandeza de Deus, a bondade de Deus, você não pode agir de forma diferente. Não tenho que negociar. Eu não posso decepcionar o meu Deus. Eu não posso deixar de agradar aquele que me deu a vida, aquele que me manteve força, aquele que me tirou do buraco para me pôr como escravo. Eu não posso, porque a soberania dele está sobre a minha vida. Porque não é como eu quero, porque é como ele quer, mas eu confio no meu Deus. Então nessa situação ele vai ser adorado. E ele fez o que todo homem devia fazer, toda mulher devia fazer quando vem um pecado. O que é? Dá no pé, foge. Não fica dando sorte pro azar. Amém?
foge da aparência do mal. Você que sabe qual é a tua fraqueza, eu não sei, nem quero saber. Eu só quero dizer para você, foge enquanto dá tempo. Amém? E ele fugiu, ele fez tudo certo. E aí você pensa, então vieram os anjos, né? Encheram ele de presentes e falaram, ah, José, como você é forte, agora você vai ser honrado. Foi isso que aconteceu? Não. Aí o coitado vai preso injustamente, porque a mulher inventou uma história, falou que ele quis agarrar ela, e o cara vai pra cadeia. Pra cadeia. Injustiçado, servo de Deus que fez tudo certo. Pinóquio da Bíblia, praticamente. Tudo deu errado para ele. E aí, você olha isso e você fala assim, não, mas por que essa história está na Bíblia? Porque Deus sabe que a nossa vida não é um conto de fadas. Ele sabe mesmo que tem hora que dá tudo errado mesmo. Ele sabe que tem horas que os seus esforços se esgotam, que você faz tudo certo, mas você é traído, você é envergonhado, você é difamado. Ele sabe que as coisas acontecem. E Ele deixou essa história aqui para te mostrar, para você se manter fiel. Porque as pessoas se esquecem de você. Pode uma mãe esquecer do filho, a quem ela deu de mamar, mas ele, todavia, não se esquecerá de ti, porque ele tem o teu nome escrito na palma das mãos dele. Amém? Você pode descansar nessa promessa? Amém? Eu sei que aí depois dessa história do carro, começaram a acontecer algumas coisas e a gente começou a ter umas boas notícias. Gente, a gente está numa luta tão grande há tanto tempo que eu até brinquei com essa, eu falei assim, nossa amor, aconteceu alguma coisa? Falei, como assim? Tantas notícias boas, tantas coisas boas. Eu falei, o que será que aconteceu? Aconteceu que Deus continua sendo bom e continua sendo Deus. E quando Ele resolve, Ele muda a tua história. Amém? Ele muda a tua história. E José ficou lá na cadeia. Ele ficou lá. E aí, 2 prisioneiros tiveram sonhos e foram procurar ele. Aí eu te falo, se eu fosse José, e os caras chegassem para mim e falassem assim, olha, eu tive um sonho. Eu falasse assim, nossa, eu não conheço ninguém que sabe de sonho. Eu falava, né? Porque só me ferrei por causa dos meus sonhos. Você acha que eu ia me meter a sair decifrando o sonho das pessoas? Você ia? Eu ficava bem quietinho. Pior ainda, né, gente? Vai que não dá certo, mas acontece que José, ele não fugia daquilo que Deus dava para ele. Muitas vezes as coisas dão errado e você se afasta de Deus, se afasta do chamado que Ele tem para a tua vida. A primeira coisa, tá com problema, não vai na igreja, tá com problema, para de orar, tá com problema, não vou mais fazer isso. Acontece que não dá para fugir do que Deus tem para a sua vida. Amém? Quanto mais você fugir, mais longe vai ficar a realização do teu sonho, você viver a tua promessa. Se entrega nas mãos de Deus. Não é você que faz as coisas darem certo, é Ele. Faz o que tem que fazer, glorifica o nome dEle, honra o nome dEle, e é Ele quem vai mudar a tua história. Amém? Aí José revela o sonho lá para eles. Eles são libertos. E José fala assim, a única vez que eu vi que José estava cansado, José fala assim para eles, olha, quando você, versículo 14 do 40, né? Ele fala assim, contudo, lembra de mim quando você estiver vivendo bem na companhia do faraó e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei. Me ajuda a sair dessa cadeia. Aí eu pensei, nossa, José estava no limite, né, tadinho? 13 anos sofrendo. Você está aí reclamando que você está um mês com problema, que você está 2 dias, não sei o quê. 13 anos. Aos olhos humanos, tudo dando errado na vida dele. 13 anos. Mas você não vê ele murmurar. Mas ele, né, gente, tenta dar aquele jeitinho. Olha, lembra de mim quando você estiver lá? Né? Porque vai que dá pra você falar de mim, eu saio daqui. Só que eles não lembraram também dele. E ele continuou lá na cadeia. Porque Deus queria falar com ele. Deus queria forjar o coração dele. Deus sabia o que ele precisava limpar, o que ele precisava aprender, o que ele precisava amadurecer através do sofrimento, através da tribulação. Deus usa o sofrimento para que a gente melhore. Deus usa a tribulação para que a gente melhore.
E gente, a gente nunca vai estar bom, né? Por mais que a gente melhore, a gente tem coisas a mais para melhorar, a gente tem coisas a mais para mudar. Mas entenda que a tribulação não é porque Deus está te castigando ou porque você está pecando. A tribulação é Deus tentando fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Amém? Quando você estiver aí atravessando o seu problema, você fala assim: Deus, o que é para eu aprender? Né? O que o Senhor quer falar comigo? O que eu tenho que mudar? O que é para acontecer na minha vida? Eu vou te obedecer, eu vou te honrar, eu vou ouvir a tua voz, e eu sei que a tua promessa vai se cumprir na minha vida. Amém? E se você continuar aqui do 41, você vai ver que teve um dia. Vê lá no 41, 37. Aliás, no 41, lá em cima, antes de começar o versículo, está escrito assim na minha Bíblia: Deus não se esqueceu de José. Repete aí: Deus não se esqueceu de José. Deus não se esquece de mim. Amém? Isso além do seu coração? Hã? 13 anos de sofrimento. Mas Deus não se esqueceu de José. Aí você vai falar assim: mas é justo. Olha o que o cara passou. Olha o que aconteceu na vida dele. Olha aqui, não sei o que. Ninguém explica Deus. Amém? Não tenta explicar. Não tenta entender. Apenas viva de acordo com o que a palavra fala. E Deus vai intervir. Num dia como outro qualquer, José estava lá na cadeia fazendo o que ele sempre fazia. E aí chegou alguém e falou assim: olha, o faraó mandou te chamar. Aleluia. Amém? Amém? Num dia como outro qualquer, você vai estar lá na tua casa e as boas notícias vão chegar. Porque Deus não se esqueceu de você. Num dia qualquer, onde você vai estar lá fazendo as coisas que você sempre faz, você vai ver a tua história mudada, você vai ver Deus te honrando, você vai ver as promessas se cumprindo, você vai ver os seus sonhos se realizando, porque Deus não se esqueceu de você. Amém? E aí Faraó chama ele lá, e adivinha o que Deus queria que ele fizesse? O quê? Interpretasse sonhos. Né? Se sou eu na frente do faraó, falando: Ana, vem aqui, eu ia falar: sonho? Não, me leva daqui. Agora, pensou? O faraó falando: o cara vai me matar. Mas ele sabia em quem ele cria, e ele estava disponível para que Deus agisse através da vida dele. Amém? Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, a gente está tão olhando para o nosso umbigo, que a gente se fecha. A gente não dá aquilo que Deus quer que a gente dê para as pessoas. Porque eu estou com sono, eu não vou entregar cobertor porque está muito frio, eu não vou doar dinheiro para comprar a Bíblia porque mendigo não sabe ler. E você arruma as desculpas que você quiser para não fazer a obra de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus faz milagre em quem está disponível para ser usado por Ele. Porque Ele usa a sua vida para fazer milagres em outras vidas. E esse é o maior milagre que Ele pode fazer. Resolver os seus problemas é fichinha, pagar suas contas é fichinha, arrumar emprego para você é fichinha, arrumar o teu casamento é fichinha. O maior milagre que Ele pode fazer é pegar alguém como eu, como você, e levantar em poder e autoridade para que outras vidas conheçam o poder de Deus, para que outras vidas sejam salvas e transformadas por Ele. É isso que Ele quer. Esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus. Ele levantou José para salvar uma nação. Deus usou a vida de José. Esse sofrimento todo, ele foi colocado como maioral no Egito, o segundo homem. Olha que trajeto de glória. Da casa do pai para a traição, da traição para o buraco, do buraco para ser escravo, de ser escravo para a prisão, e de ser da prisão para ser o maioral do Egito. É Deus que faz histórias assim. O Deus que ninguém explica. Eu imagino todo mundo olhando para a história e falando: coitado de José. Na
nada dá certo para ser feliz. Olha, nossa, vai na igreja, dá o dízimo, não mente, não trai a mulher, nada dá certo, né? Coitado dele. Como dizia meu pai, coitado é filho de rato que nasce pelado. Você não é um coitado, você é um filho de Deus. E os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Porque em nome de Jesus você vai estar disponível para ser usado por Ele. Amém? Amém? Não tem ninguém que esteja tão mal, que esteja tão errado, que não possa abençoar ninguém. Sabe, às vezes eu falo, eu estou esperando Deus me falar qual é o meu ministério, o que eu tenho que fazer. Se você ler aqui, em todo o tempo a palavra fala: o Senhor assistiu a José e estendeu sobre ele a sua bondade, e ele encontrou graça. Ele encontrou graça na prisão, ele encontrou graça com o carcereiro, ele encontrou graça na casa de Potifar, porque Deus era com ele. E quando ele revelou o sonho lá dos amiguinhos na prisão, não pensa que os amiguinhos chegaram para ele e falaram assim: você sabe quem decifra sonhos? Não. A Bíblia fala, você pode ler lá depois. Ele percebeu que os dois estavam abatidos. Ele tinha tanto problema. Ele tinha uma vida de injustiça. Mas ele olhava para o próximo. Ele percebeu que os dois estavam abatidos. E ele perguntou: o que vocês têm? Como que eu posso ajudar vocês? E os dois falaram: olha, a gente teve um sonho, a gente está preocupado. Ele falou: então eu vou falar com Deus que decifra sonhos, e eu vou ajudar vocês. Aleluia. Amém? Aleluia. Para de olhar para o seu umbigo. Para de olhar para os seus problemas. Porque quando você olha para o outro, Deus olha por você. Amém? Amém? Não é a gente que resolve a nossa vida. Eu estou velha, 42 anos, eu já entendi que eu não resolvo a minha vida. Eu já entendi. Aliás, tem um provérbio chinês que fala assim, né? Se você pode resolver o seu problema, você não precisa se preocupar. E se você não pode resolver, você vai se preocupar para quê? Né? Então a gente tem que saber, nós não temos esse poder, mas Deus tem. Então, no que depender de mim, eu vou ser fiel ao meu Deus, eu vou adorar a vida dele, eu vou estar disponível para ser usada nos planos dele, amém? Disponível. Para vir na reunião de oração, para vir no culto, para distribuir cobertor, para dar palavras de amizade, de amor, de encorajamento, para ofertar na vida dos necessitados. Eu vou estar disponível. A minha vida está na mão do meu Deus. E eu sei que de uma hora para outra, Ele vai mudar a minha história. Amém? Amém. E aí, José decifra os sonhos. E o faraó fala assim: aonde eu vou encontrar um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? O faraó era pastor? Era apóstolo? Era arcebispo da arquidiocese dos arqui-inimigos? Ele era o quê? Faraó. Ele era o inimigo do povo de Deus. Ele não era da fé de José, mas ele teve que reconhecer: eu nunca vi um homem assim. Aonde que eu ia achar um homem desse jeito? Cheio do Espírito de Deus. E aí, né, gente, se a gente vai falar: faraó, são muitos anos de jejum, oração, são muitas voltas que eu dei naquela prisão, eu paguei o preço naquela cadeia. Você nem sabe, faraó, quantos sonhos eu tive que revelar para chegar até aqui. Você não sabe quanto eu caminhei. Né? Não era assim que a gente ia fazer? Mas olha, faraó, eu sei, faraó, que Deus está te usando para me honrar. Né? Agora eu vou lá na terra dos meus, vou matar aqueles loucos tudo. Tem sabor de mel, minha vitória. Eu vou esfregar mel na cara deles tudo. Me venderam, me mataram, queriam me matar. Não é assim que a gente faz? Só eu, gente? Só eu tenho esses pensamentos horrorosos? A verdade é que faraó colocou José lá em cima. Né? Essa palavrinha nova que eu detesto. Top, José. Top, no top do mundo, José.
E aí José, um homem cheio do Espírito Santo, ouvindo aquilo, o faraó falou para ele: olha, você vai ser administrador do meu palácio, todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Gente, eu adoro a ordem. Era meu sonho, alguém falasse: olha, todo o povo vai te obedecer. Mas tem a minha cara isso. Tem coisa melhor que dar ordem? Que mandar? Faz isso, faz aquilo. Imagina José saindo da cadeia, humilhado, envergonhado, esquecido. Aí o cara: olha, você vai dar ordem em todo mundo vai te obedecer. Só no trono, só eu vou te preceder. Se é os outros, já ia orar para o faraó morrer, né? Não, porque ainda tem um na minha frente, né? Então agora eu vou fazer um planinho para o faraó morrer, para eu ser o maioral. E aí José fala, versículo 51, 41. Não, José também não, gente. 41. Me perdi aqui, peraí. Eu sei que aí José fala para ele, né? Desculpa, 41, 16. Antes de tudo isso, José fala assim. O faraó fala para ele: você sabe realizações, você sabe ver. Ele fala assim: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Amém? Deus está te honrando. Deus respondeu a sua oração. Você ora pelos doentes, eles são curados. Deus te abençoe, ele paga o conserto do seu carro. Não é porque você é nada. Quem sou eu? É Deus que dá a resposta favorável. Aleluia. Amém? Quem sou eu? José tinha esse coração para Deus porque ele enxergava a graça de Deus na vida dele. Ele sabia que ele não merecia nada. Porque quando a gente acha que a gente merece muita coisa, a gente vira esses crentes bidões que ligam e desligam, determinam e não sei o quê, porque não podem passar por lutas e isso e aquilo, porque a gente acha que a gente merece muitas coisas. Mas Deus é que faz. Deus é que dá a resposta favorável. Amém? Amém. Porque Ele é Deus. Porque ninguém explica Deus. Por que Ele usou esse caminho todo? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Porque Ele faz da forma que Ele quer. Amém? Amém. A gente faz o quê? Quem pode manda. E quem tem juízo? Obedece. Amém? Não esqueça disso. Jesus aprendeu a obediência porque Ele padeceu. Jesus, o Filho de Deus. E você acha que você não tem nada para aprender? Você acha mesmo que você sabe tudo e você acha que você não merece sofrer? Você acha que você não merece passar por uns probleminhas? Aí você acha que Deus não te ama e que não quero mais brincar disso? Deus ensinou Jesus, o seu Filho, através da dificuldade e do sofrimento. E Ele usa isso para nos ensinar. E eu te desafio hoje a passar pela sua escolinha, seja ela qual for, seja o problema que for, seja a luta que for. Você passa essa luta crendo no teu Deus, bendizendo o nome dEle, honrando o nome dEle, sendo fiel ao nome dEle. Porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Amém? E Ele mesmo vai mudar a história da tua vida, enquanto você se submete à autoridade dEle, enquanto você está disponível para que Ele te use. Amém? Se você ver lá no 41, 51, você vai ver que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Amém? Fala aí, eu vou gerar Manassés. Deus vai me fazer esquecer dos dias difíceis, dos que me fizeram mal, dos que me traíram. Deus vai te fazer esquecer. Amém? E Efraim, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Amém? Eu não quero mais ter filhos, gente. 42. Mas esses 2 eu vou gerar. Amém? Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer dos que me fizeram mal, dos meus dias difíceis. Ele me fez esquecer. É só na presença de Deus, se relacionando com Ele, que você consegue manter o teu coração limpo. Que homem é esse que passa por tudo isso
e que ainda depois lá na frente você vai ver, ele ainda ajudou os irmãos, recebeu os irmãos, perdoou os irmãos. Que fé é essa? É relacionamento com Deus, porque Deus é aquele que faz o que a gente não pode fazer. Ele limpa o nosso coração, Ele apaga os dias difíceis, Ele apaga os dias difíceis. Eu não sei quantos de vocês aqui têm essa experiência, mas eu tenho várias. Eu realmente não lembro das coisas ruins que me aconteceram. Não lembro. Eu perdi uma neném, né, faz tanto tempo, antes da Aninha. Às vezes eu quero lembrar umas coisas assim, da morte. Eu não lembro. É como se eu nunca tivesse vivido. Porque Deus faz você esquecer os dias difíceis que você passou. Quando você passa, você fala assim, nossa, eu vou morrer disso, eu nunca vou me recuperar. Depois você olha e fala assim, nossa, foi comigo aquilo? Não tem registro, amém? Não tem registro, porque Deus pode fazer. E outra, Deus vai fazer você próspero na terra dos teus inimigos, amém? Entenda que a terra dos teus inimigos é essa terra. Você entende isso? É essa terra. Nós temos o inimigo das nossas almas, nós temos o inimigo das nossas vidas, mas Deus vai te fazer próspero na sua terra. Aonde você está, Deus vai te fazer próspero. Porque é Ele quem estabelece os reis, é Ele quem faz cair. Como a gente cantou aqui, ninguém explica Deus. Ele é dono de toda sabedoria, de todo poder. Pode subir, tá? Ele é dono de toda sabedoria, de todo poder. Ele tem o mundo nas suas mãos. E a gente precisa entender que é Ele quem governa todas as coisas, inclusive a nossa vida. Amém? Sabe? A tua vida não é um trem descarregado que está indo em direção ao precipício e Deus às vezes te livra de morrer. Não, não é isso. A tua vida é dirigida por Deus. E tudo que acontece na tua vida faz parte do plano dele, para te colocar no lugar que ele sonhou para você. Amém? Guarda isso no teu coração. Nós vivemos dias difíceis, tempos difíceis, mas nós servimos a um Deus que tem facilidade em nos amar. Ele tem prazer em ser bom, porque Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E eu creio que Deus falou com todos nós nesta manhã, mas duas situações são bastante importantes. A situação de que você talvez esteja vivendo hoje, a situação da injustiça, a situação do buraco, da prisão, da vergonha, mas Deus continua sendo bom. E se você estava desanimado, se você estava entristecido a tal ponto, eu creio que Deus usou a vida da Ana nessa manhã para te falar, olha, Deus continua no controle. Ele continua no controle da tua vida. Coloque sua mão aí no seu coração e faça essa oração. Querido Deus, eu tenho desanimado, eu estava querendo desistir, mas hoje eu ouvi a tua palavra e hoje eu tomo um posicionamento. Eu não vou murmurar, eu não vou me queixar, mas eu vou acreditar que o Senhor tem o controle. Enquanto nós adoramos, faça esse exercício. Há um segundo ponto ao qual nós somos chamados, que foi a disponibilidade de José para ser usado por Deus. Não era José quem interpretava os sonhos, era Deus, mas ele sabia que Deus podia usar a vida dele, por isso ele não parava de interpretar os sonhos. Não é você quem abençoa a vida dos teus irmãos, é Deus. Mas se você se dispor, Deus pode usar a tua vida para fazer coisas tremendas. A começar aqui nesta igreja, a começar no seu lar, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, com os teus próximos.
Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar, como a Ana colocou, para as suas necessidades. Fale: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me para que eu seja a bênção. Porque quando você se preocupar com as coisas do reino, Deus vai cuidar das suas coisas. Não há como desperdiçar algo tão precioso que Deus nos deu hoje, queridos. O tempo é breve, mas eu quero te pedir, invista mais 2, 3 minutos na presença do Senhor enquanto adoramos, para tirar proveito dessa palavra para a tua vida. Aleluia. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo